Vamos falar de cinema e literatura, mais precisamente sobre literatura. E aí, continuando as minhas leituras, as leituras de que mais gosto, vou falar sobre José Saramago. Sim, essa é a terceira vez que a gente fala no Saramago. Já falei sobre o Evangelho de Jesus Cristo, melhor dizendo, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Já falei sobre o livro Caim, até nessa parte aí tracei algumas ideias sobre o ensaio sobre a cegueira, lembrei algumas obras do Saramago. Tem um conto do Saramago que eu considero assim um dos contos mais profundos produzidos pela literatura mundial. Sim, sem exagero, um dos melhores contos que já li. Claro que eu gosto de autores como o Dostoiévski, o Tolstói, o Gogol. O Saramago está na lista dos melhores autores, para mim, esse autor português. Nós já sabemos que o Saramago ele trabalha com metáforas, trabalha com o fantástico, com o realismo fantástico, para nos ensinar sobre a vida, nos permitir reflexões sobre a vida, sobre as diversas coisas relacionadas à vida, à existência humana. E este conto, A Ilha Desconhecida, ele já traz um título intrigante. Ele traz um título intrigante que é A Ilha Desconhecida. Conta a história de um pescador que ele decide viajar para uma ilha desconhecida. Ele procura o rei para que o rei lhe forneça um barco que dê condições para que ele possa realizar essa viagem. No que o rei lhe pergunta: e como é que você vai para um lugar que você não conhece, para uma ilha desconhecida? Afinal, não há ilhas desconhecidas, só se viaja pelos mapas. No que o pescador responde que não tem problema, a ilha é desconhecida e por isso que ele não pode dizer que ilha é. Mas o importante vai ser a viagem. O importante vai ser a viagem, vai ser a coragem para a viagem e a partir daí se tem um aprendizado. Tem nesse conto uma mulher que ela trabalhava para o rei, era uma servidora, era uma funcionária do rei, e ela resolve acompanhar esse pescador. Quando ela resolve acompanhar esse pescador, também, ele nem sabia que ela ia acompanhar, e ela quando vai ao encontro do rei com esse pescador, ela já imagina um barco que poderia ser bom para a viagem. O rei indica, inclusive, que o pescador vá procurar uma pessoa para entregar um barco que não seja muito fraco, nem também um dos melhores, mas que dê condições para que possa viajar. A mulher, quando vê os barcos, ela já vê uma que diz assim: esse é o meu barco, ou seja, esse é o que eu gosto, é esse o meu barco. Mas isso foi no pensamento dela, porque na verdade a pessoa responsável para entregar o barco para o pescador, por ordem do rei, que passou um cartão para esse pescador, para entregar. Então, essa pessoa, esse encarregado aí, ele indica exatamente o barco que a mulher pensava: este é o meu barco, é esse o meu barco, não é? Claro que ficou somente no pensamento dela, mas ela ficou feliz quando soube que o barco que ia ser entregue ao pescador para a viagem, a ilha desconhecida, era exatamente o barco que ela escolheu. Isso, guarde isso aí, que isso tem um significado profundo, E o significado, ele está na questão geral do que a Ilha Desconhecida nos oferece, essa ilha como um conto do José Saramago. O conto, ele nos revela, nos permite várias interpretações. É o tipo de uma obra aberta, como diria Humberto Eco, que você lê a obra e ela se completa, na verdade, com o leitor, e você tem várias possibilidades de interpretar. Então, não há uma interpretação
certa ou errada, o que há são interpretações. Há interpretações que o leitor pode fazer a partir da sua realidade, do modo como vê a sua vida, como vê o mundo. Então vamos lá para algumas reflexões que esse conto nos permite. A Ilha Desconhecida, ela nos leva a pensar sobre a vida, por exemplo. Digamos que a Ilha Desconhecida seria essa vida, essa ilha desconhecida do ser humano, que a partir dos primeiros momentos que ele adentra nessa vida, ele está para aprender. Ele vai para uma viagem, ele está numa viagem, ele não sabe qual o caminho que ele vai percorrer. Ele começa do nada, como uma tábua rasa, como diria o empiricista John Locke, também responsável pelo pensamento liberal, a ideia de propriedade. Então, a vida, ela vai ser um aprendizado para quem está vivendo nela. Ninguém tem o controle sobre a vida, mas é importante ter a disposição, trilhar o caminho, ter a coragem, enfrentar as dificuldades, e vai se aprendendo vivendo. Da mesma forma que o pescador não sabia para onde ia, para essa ilha desconhecida, ele sabia que poderia viajar. Ele precisava apenas de um barco que desse condições para viajar. Aí você pode pensar que barco será esse que você pode se apegar também a esse barco na vida. Você pode considerar a questão da consciência que você tem sobre o mundo, o que você acredita, o que você aprendeu, a sua história, a cultura. Tudo isso são elementos importantes para você se apegar para a vida. Mas a questão do apego, ela não pode ser um apego no sentido de uma posse, de uma coisa radical, se apegar radicalmente a uma coisa como se fosse uma posse. Tem uma frase muito interessante, exatamente lembrando essa história dessa mulher que acompanhou esse pescador para essa ilha desconhecida, pelo menos nos primeiros momentos aí, para conseguir um barco, para ir a essa ilha desconhecida. E tem uma frase interessante que quando ela chega para o pescador que recebeu o barco para a viagem, ela diz: esse barco é o meu barco. O pescador fica sem entender essa história, né? Mas ela diz, exatamente esse barco é aquele que eu escolhi, que é o importante para a vida. E aí tem uma frase muito interessante que vale a pena pensar sobre ela. Eu acho que essa frase, essa afirmação, ela traz assim todo o significado desse conto A Ilha Desconhecida. A frase diz a seguinte: gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Então, gostar é a melhor maneira de ter, e ter é a pior maneira de gostar. Então, essa frase, ela diz tudo. Vamos pensar, para entender um pouquinho o contexto, que diz o seguinte, né? Quando a mulher, esse ponto que a mulher segue o pescador e ele recebe o barco, não é? Aí diz o seguinte aqui, ó: não queres vir comigo conhecer o teu barco por dentro? Aí o pescador diz: tu disseste que era teu, desculpa, foi só porque gostei dele, diz a mulher, né? Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, e ter deve ser a pior maneira de gostar. Então vamos refletir um pouco sobre esta frase. Acho que ela diz tudo o que a gente precisa pensar sobre esse conto, a metáfora da vida sobre esse conto aí. Gostar é a melhor maneira de ter, e ter é a pior maneira de gostar. Eu penso o seguinte, que no caso da mulher, ela falou que aquele era o barco dela, não no sentido de posse. Ela falou o seguinte,
que aquele era o barco que ela gostaria de ter para viajar. Então, no sentido da ideia, então, no sentido do gostar. No caso da propriedade, da posse, é outra história. Veja bem, quando a gente gosta de alguém, por exemplo, a gente tem a tendência a ter o cuidado, evidentemente, a ter o cuidado. Quando a gente tem, a tendência é a gente se ligar à posse, à ideia de propriedade, isso alguém como o meu, ele deve fazer o que eu quero, deve fazer o que eu gosto. Aí veja que muda o sentido do gostar. Se tinha um gostar no sentido sublime, se achava maravilhoso, se tinha respeito, por exemplo. Não estou dizendo que quando a gente gosta de alguém, que a gente consegue alguém, que todas as pessoas, ela passa, gosta, consegue alguém, e aí ela passa a servir. Não exatamente isso. A questão nessa frase aí é o sentido. Por exemplo, você gosta de alguém e você consegue esse alguém. Aí, dependendo do contexto de uma sociedade machista, por exemplo, você vai ter esse alguém como a sua posse, que ela tem que fazer sempre o que você quer. Veja que quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona pelaquilo que a gente atribuiu, a miragem que a gente construiu, a imaginação, a ideia que a gente construiu. E quando se consegue esse alguém, a tendência é, pelo medo de perder, então, ter um comportamento de proprietário, de ser dono da pessoa. Então, é por aí. Mas ainda sobre essa frase aí, gostar é a melhor maneira de ter, e ter é a pior maneira de gostar, é porque quando se tem alguma coisa, por exemplo, no sentido, por exemplo, numa sociedade de consumo, a gente quer comprar, numa sociedade de consumo, a gente tem o desejo de comprar alguma coisa. Uma pessoa tem um desejo de comprar alguma coisa. Ao conseguir comprar essa coisa, esse produto, de tanto desejo, é como se perdesse o sentido, porque agora o sentido do gostar e querer ter, gostar no sentido de querer ter, à medida que se tem, passa-se a ter preocupação com a propriedade, com a posse, e aí se cria todo, digamos, um aparato de coisas que vai causar muitos problemas até para quem tem posse, para quem tem a propriedade daquilo. Em geral, é isso que pode acontecer, porque quando se consegue alguma coisa, se compra alguma coisa, o fato de se ter perdeu o sentido, porque agora já se tem o desejo de se ter outra coisa. Então é essa a ideia. Então eu acho assim, uma coisa muito interessante quando se diz que ter é a pior maneira de gostar, porque você passa a ter sempre a ideia da propriedade a partir do momento que você tem, principalmente nesse sentido de uma sociedade capitalista que escraviza, onde tudo é meu, isso aqui é meu, então você só faz o que eu gosto, por exemplo, né? Então se perde o sentido da vida, das coisas melhores na vida. Nessa sociedade do consumo, essa sociedade que nós vivemos, as pessoas, as relações entre as pessoas passam a ser relações descartáveis, por exemplo. Então a metáfora da ilha desconhecida, ela nos leva a refletir que caminho nós percorremos nessa vida, qual barco que tomamos nessa vida e qual conduta que nós assumimos à medida que nós passamos a conhecer a partir do caminho. Há quem passe na vida sem conhecer, sem levar em consideração a vida, porque passa a viver fisiologicamente, buscando sempre os seus interesses mais egoístas. E no sentido de posse, de propriedade, então a coisa fica mais séria, mais complexa ainda, porque tudo vira a ideia do sou dono disso, isso aqui é meu, você é meu, você é minha. Então, se exige que o outro seja a partir daquilo que você pensa que deve ser, porque ele é seu, ela é sua. E na vida, a vida, o que cabe é a liberdade para viver.
importante o respeito, a amizade, o carinho, a atenção, e a ideia da propriedade nos leva a um egoísmo profundo, nos tira de nós mesmos, porque agora quem tem a propriedade se escraviza pela propriedade que tem, pelo medo de perder. Então são reflexões que nós podemos ter, que nós podemos fazer a partir desta obra do José Saramago, A Ilha Desconhecida. Isto é só uma demonstração da importância dessa obra de José Saramago para a gente refletir sobre a vida. Assim como as outras obras desse grande autor, como o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, um ensaio sobre a cegueira, um ensaio sobre a lucidez, entre outras obras. Então, uma obra riquíssima que nos leva a pensar sobre a vida e a necessidade de ser leve, da leveza da vida, a necessidade de se compreender como funciona a vida no seu sentido natural, o sentido natural das coisas. Então, seguir o fluxo da vida sem a preocupação com a posse. É claro que você pode estar pensando, você está falando besteira, porque se não se tem nada nessa vida, não se tem liberdade. Bom, até certo ponto isso faz sentido na sociedade capitalista, mas o fato é que a ideia da propriedade nos escraviza. Nos escraviza porque nos leva a pensar somente a partir daquilo que se tem. Se valoriza as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Então isso passa a ser mesquinho, egoísta, frágil. Então são reflexões importantes que a gente pode fazer a partir dessa obra. Se você não leu ainda esta obra, A Ilha Desconhecida, do José Saramago, eu recomendo que você faça a leitura dessa obra, que ela é fundamental, ajuda muito a você ver a vida com um olhar diferente, com mais leveza. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades e também comente e compartilhe os nossos vídeos. Nós temos sempre vídeos aqui de sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e muito mais. Até mais.